Olá pessoal, meu nome é Fernanda Reis e eu sou fonoaudióloga aqui da Comunicare. Sou mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. Vocês já viram os últimos vídeos em que a gente tocou alguns assuntos a respeito do transtorno do espectro autista. Mas hoje eu fui convocada a falar a respeito de sinais de risco para este transtorno que é tão importante e tão comum de vermos hoje em dia. Então vamos retomar alguns conceitos. Vou falar aqui ainda a respeito da nomenclatura antiga, lembrando que essa nomenclatura foi alterada quando nós mudamos o DSM-4 para o DSM-5, que é a última edição do Manual de Diagnósticos de Acometimentos Mentais. Então, utilizando da nomenclatura antiga, nós temos um tripé de diagnósticos. Nós temos um atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, os padrões restritos e repetitivos de comportamento e a dificuldade de interação social. Vou só falar para vocês saberem da nomenclatura nova. O que antes eram 3 aspectos ligados ao diagnóstico passaram a ser 2, que são a dificuldade de comunicação social e a dificuldade de interação social. Porque afinal de contas, quando nós falamos algo a alguém, solicitamos, chamamos, recontamos, então a linguagem ela tem uma função social. Quando eu falo apenas letras, números, isso não tem uma função de comunicação. Então digamos que eu estivesse aqui dizendo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Isso não tem função nenhuma para vocês. Eu não digo nada para vocês e eu também não estou lendo, não estou recontando, não estou fazendo nada com essa informação. Ou digamos que eu diga red, purple, pink, orange. Muitas crianças nossas falam em outras línguas, algumas palavras, mas essas palavras não têm função social. Então, desta forma, este já é um sinal de alerta bastante importante. Quando a criança não tem uma linguagem com função social, esse é um sinal de alerta. Mas vamos pensar aí na primeira infância, quando o bebê ainda é muito pequeno e está no colo da mãe, sendo amamentado, sendo alimentado. E aí essa criança tem um olhar longe, aquele olhar que atravessa os olhos, ou aquele olhar que parece perdido, ou um olhar pouco atento. Esse também é um sinal de risco para o transtorno do espectro autista. Veja, eu não estou dizendo que é o único sinal de que a criança é autista. E é importante ressaltar novamente que esse é um diagnóstico médico e multidisciplinar, um diagnóstico complexo. Mas nós precisamos nos atentar a pequenos sinais no nosso dia a dia. Além da questão do olhar, nós temos também, quando a criança está ali por volta dos 8 meses de idade, uma característica bastante comum que é o estranhamento a pessoas que não são comuns no dia a dia desta criança. Então, digamos que a vovó, que mora lá no Rio de Janeiro, não tenha muito hábito de conhecer essa criança, ou de vê-la, ou de visitá-la. E aí, um belo dia, com esse bebê pequeno, essa avó chega daquele jeito, com muita saudade, né? Ai, que saudade, Joãozinho, vem cá, que eu vou te pegar. E essa criança não tem nenhuma reação de estranhamento, que não precisa ser o choro somente, pode ser uma testinha franzida ou um posicionamento do corpo mais posterior, como quem diz, ué, te conheço? Então, uma criança por volta aí dos 8 meses de idade costuma reconhecer pessoas que estão no ciclo de convívio dela. Quando ela não tem nenhum sinal de estranhamento para pessoas que são de fora ou que ela nunca viu, este também é um sinal de alerta. Um outro ponto que é bastante importante é a respeito da incidência. Quando nós falamos em autismo, nós falamos em 4 meninos para 1 menina. Então, dentro lá da incidência de crianças que estão dentro do espectro,
que hoje em dia fala-se em 1:86 ou em 1:37, em dados de 2017, dentro dessas crianças diagnosticadas, são 4 meninos diagnosticados para uma menina com transtorno do espectro autista. Então, se você tem um menino e ele tem essas características, é bom atentar-se. Além do mais, nós temos características em relação ao comportamento e à interação social e ao relacionamento, como, por exemplo, uma hipo ou hiperresponsividade ao ambiente, como uma criança extremamente agitada, que movimenta muito, ou que tem um sono muito perturbado, ou uma criança extremamente apática, que apesar de ser mais fácil de lidar, é um sinal de alerta, né? Se nós pensarmos numa criança absolutamente típica, de desenvolvimento totalmente típico, ela ao menos é curiosa, ela tenta ver se pode abrir um armário para ver o que tem lá dentro, ou ela busca conhecer o espaço quando é um espaço novo. Então, se ela é uma criança que, se você colocar ela sentada no sofá, ela vai ficar o tempo todo ali sentadinha no sofá, aguardando, isso é uma hiporresponsividade ao ambiente. Ou se é uma criança que não dá conta de ficar parada, sobe no sofá, pula no lustre, desce, arrasta no chão, pega um, amassa o outro, isso também é uma característica, certo? A questão do toque, do abraço, eu tenho vários pais que me perguntam se crianças autistas não são amorosas ou amáveis. Então nós estamos falando de contrapontos, como por exemplo, uma criança que não tem uma percepção de filtro social, que é, eu posso abraçar, mas eu não preciso ficar o tempo todo abraçando o meu par. Eu posso não abraçar, mas nós temos alguns cumprimentos que são cumprimentos sociais, como por exemplo, um beijo quando se chega, ou um tchau quando se vai embora. Então isso também é uma característica do transtorno, certo? É bom lembrar que tudo existe um meio termo e que a gente precisa juntar todas as características para fechar um diagnóstico. Temos também crianças que apresentam os padrões restritos e repetitivos de comportamento na alimentação, como por exemplo, ela come somente coisas que são crocantes, ou ela come somente coisas que sejam pastosas, ou ela não gosta de comer nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de legume, ou come apenas coisas que são amarelas, ou coisas que são verdes, ou gosta apenas de comer carne. Aí a gente abre um leque muito, muito grande a respeito da alimentação, porque a gente tem diversos tipos de padrões, mas é uma forma da gente ver a restrição. Também podemos ver a restrição através de roupas. Então, temos crianças que não conseguem ficar de roupa, ou ficam apenas de roupas de frio mesmo estando calor, ou roupas de calor mesmo estando frio. Isso também pode estar relacionado a uma falta de percepção do tato e do organismo àquilo que está no meio ambiente. Temos também crianças que não gostam muito de grama, de texturas diferentes, sabe? Grama, carpete, ficar descalça ou só ficam descalças, então isso é um sinal de alerta. Precisamos também pensar um pouco a respeito do tempo de atenção. Então, quando essa criança está brincando, ela gosta só de um objeto, ela brinca só com bola e ela só quer saber de brincar com bola. Quando essa criança brinca apenas com um objeto, ela tem uma restrição nas oportunidades de aprendizado dela. Então é importante que esse aprendizado seja ampliado, utilizando-se outros brinquedos, as rotinas sensório-sociais, que nós podemos falar mais em outros vídeos, brinquedos que encaixem, brinquedos que desmontem, brinquedos que façam barulhos, e aí a gente amplia essas oportunidades de aprendizado. Ainda voltando à atenção, se essa criança demanda uma atenção muito grande naquele brinquedo, ou se ela não consegue focar em nada, como por exemplo,
Ela pega a bola, logo larga, pega o carro, logo larga, ela pega a boneca e logo larga, ela pega as caixinhas e logo larga, pega os blocos de empilhar e logo larga. Isso também é um sinal de alerta, porque ela não consegue focar a sua atenção em nada e ela não dá conta de ampliar as suas oportunidades de aprendizado. Isso vai ter consequências lá na frente, quando ela estiver em idade escolar ou quando ela estiver sendo alfabetizada. Por falar em alfabetização, temos também crianças que só se interessam por letras, números, formas, cores, e aí elas focam excessivamente nesses critérios. E aí, torno a dizer, nós precisamos ampliar as oportunidades de aprendizado. Então, mesmo que nós partimos dos números ou das letras, isso precisa estar ampliado. Então, eu começo pegando os números, posso colocar eles num caminhãozinho e passear em algum lugar e voltar, e essa brincadeira vai se expandindo. Nós podemos falar mais de brincadeiras também em outros vídeos para que fique um pouco mais claro para vocês. Bem, por fim, nós temos algumas crianças que não têm noção de perigo ou que têm movimentos estereotipados. Nem todas as crianças têm movimentos estereotipados com os dedos, ou flapping, ou outros como andar na ponta dos pés. Mas nós temos algumas crianças que apresentam outros tipos de estereotipias e aí é preciso olhar caso a caso. Além do mais, a noção de perigo é um item importante, como aquelas crianças que escalam os armários, só faltam pendurar no teto e correm para a rua, fogem para ruas em movimento ou para lugares onde os seus pais não estão, os pais vão para um lado, essa criança corre para o outro. Isso é falta de noção de perigo e é também uma característica do espectro. Esse vídeo está sendo feito para que vocês parem e pensem um pouco a respeito de coisas que podem chamar a atenção. É importantíssimo dizer a vocês que nem tudo dentro do transtorno do espectro autista é um padrão. Então, nós temos um autista, nós temos autismos com características diferentes. Temos crianças que gostam muito de dinossauros, mas tem crianças que sabem tudo sobre carros. Temos crianças que sabem tudo a respeito de países e bandeiras. Então, isso é muito maleável entre cada criança, adolescente ou adulto com autismo. Desta forma, se você está em dúvida, assistiu este vídeo e percebeu alguma característica na sua criança e você está em dúvida a respeito do diagnóstico da sua criança, vá procurar ajuda. Procure um psicólogo ou uma fonoaudióloga que saiba sobre o assunto, procure um médico, neurologista ou psiquiatra, procure a opinião de outros profissionais. Não fique em dúvida, o atendimento precoce traz respostas mais rápidas. Então, se você está na dúvida, não espere 6 meses, não espere 1 ano. Uma criança com 1 ano e 8 meses, que não está chamando ao menos a mamãe ou o papai e falando palavras soltas, pedindo alguma coisa, ela é um sinal grande de alerta, porque uma das características do diagnóstico é o atraso no desenvolvimento de linguagem social. Então, se a sua criança não está falando ou está falando coisas sem nexo e você tem alguma dúvida a respeito deste diagnóstico, procure um especialista. E se nós pudermos ajudá-lo em algo mais, estamos aqui à disposição nas 2 unidades da Comunicare, que são em São Paulo, na Vila Mariana, e em Guarulhos. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana para vocês. E se foi, dê lá o seu joinha, comente, pergunte e quem sabe nós conversamos nos próximos vídeos. Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!